Será realizado o painel número 3 com o tema Alternativas ao Multilateralismo e Arranjos Extra-Regionais de Segurança. Participarão desta atividade o conselheiro Leonardo Abrantes de Souza, do Ministério das Relações Exteriores, a professora doutora Licínia Simão, da Universidade de Coimbra, e o professor doutor Carlos Frederico Coelho, da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. O moderador deste painel é o professor doutor Daniel Rio Tinto, da Fundação Getúlio Vargas. Convido os painelistas e o moderador a ocuparem seus lugares no tablado. Professor Daniel, a palavra do senhor para a condução do painel. Muito obrigado. Uma ótima tarde. É um prazer estar aqui com todos vocês. Me coube aqui a tarefa de ser moderador do painel 3, intitulado Alternativas ao Multilateralismo e Arranjos Extra-Regionais de Segurança. Para esse painel, a gente vai ter como palestrantes, nessa ordem, o conselheiro Leonardo Abrantes, do Itamaraty, a professora Licínia Simão, da Universidade de Coimbra, e o professor Carlos Frederico Coelho, aqui da casa. Visando que a gente tenha o máximo de tempo, eu vou passar imediatamente a palavra para o conselheiro Leonardo Abrantes. Obrigado. Boa tarde a todas e todas aqui presentes e aqueles que nos acompanham online. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao general Vaz, ao general Fernandes, ao general Afonso da Costa, pelo convite, também a Rebra Paz. É um prazer estar aqui hoje com vocês debatendo um tema atual, instigante, mas também muito preocupante. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre alguns desafios, fazer algumas provocações, mas eu queria, antes de mais nada, comentar que o que eu vou comentar aqui, o que eu vou falar aqui, é resultado de uma pesquisa que eu estou desenvolvendo neste momento e, portanto, as conclusões a que eu cheguei, as considerações que eu farei, não refletem necessariamente as posições do Itamaraty. No recém-lançado livro The Coming Storm, o historiador norueguês Odd Arne Westad alerta que o multilateralismo construído após 45, pode estar cedendo lugar a uma multipolaridade sem regras. Com base nessa análise, podemos dizer que a competição entre as grandes potências estaria avançando mais rápido do que a capacidade das instituições internacionais de adaptar-se a ela. Ao meu ver, não estamos vivendo o fim do multilateralismo, nem assistindo à sua substituição por algum outro sistema. O que estamos observando é o deslocamento progressivo de funções de governança de paz e segurança para fora do seu centro institucional formal, que é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, sem que nenhuma alternativa disponível seja capaz de replicar o que o Conselho, quando funciona, consegue fazer. Esse deslocamento é induzido pela paralisia relativa do próprio Conselho de Segurança. Quando o órgão central do sistema de segurança coletiva não consegue responder a crises graves, os Estados tendem a buscar outras rotas. O fenômeno que quero analisar com vocês é exatamente esse: a proliferação de alternativas como sintoma da erosão do sistema de segurança coletiva, não como evidência de sua superação. Primeiro, vou fazer um diagnóstico, incluindo uma distinção conceitual que me parece essencial e frequentemente negligenciada. Segundo, apresentarei algumas das supostas alternativas que emergiram. Depois, e esse é o ponto central que quero deixar com vocês, qual é o limite estrutural dessas alternativas, o que elas podem e o que elas não podem fazer. E quarto, para onde isso parece apontar. Antes de chegar à paralisia do Conselho, quero propor uma distinção que considero central para o debate atual e que frequentemente é ignorada. A distinção entre a ordem pós-45 e a ordem liberal do pós-Guerra Fria. As pessoas tendem a tratá-las como se fossem a mesma coisa, mas não são. Elas se sobrepõem historicamente, mas têm naturezas e trajetórias distintas. E confundi-las leva a diagnósticos equivocados sobre o que está realmente em crise. O teórico americano John Mearsheimer oferece um instrumental analítico útil para fazer essa distinção. Ele afirma que existem dois tipos de ordens. Ordens verdadeiramente internacionais, que são arranjos que envolvem todas as grandes potências e buscam facilitar a cooperação entre elas, e ordens circunscritas, que ele chama de bounded orders, que são arranjos de adesão limitada, organizados por uma potência líder, que serve primariamente como plataforma de competição estratégica. Segundo Mearsheimer, durante a Guerra Fria, coexistiam duas ordens circunscritas concorrentes. Uma ocidental, liderada pelos Estados Unidos, e a outra do bloco soviético, liderada pela própria União Soviética. Elas eram acompanhadas por uma ordem internacional que eles falam que é mais fina, dedicada a gerir os pontos de contato e cooperação mínima entre as superpotências. Essa ordem mais fina, são as Nações Unidas, tem as Nações Unidas como pilar central, é a ordem que a gente chama de 1945. Com o colapso soviético, uma das duas ordens circunscritas desapareceu.
A ordem ocidental foi então progressivamente expandida como se fosse uma ordem universal, a chamada Rules-Based Order, baseada na democracia liberal, economia aberta e institucionalismo multilateral. Por 2 décadas, esse arranjo foi tratado como sinônimo da ordem internacional. Mas ele nunca foi uma ordem verdadeiramente universal. Era uma ordem circunscrita que havia perdido seu concorrente imediato e se expandido para o vácuo geopolítico resultante. Essa é a ordem que está acabando, a ordem liberal pós-Guerra Fria. O declínio da hegemonia americana, a ascensão da China e o reposicionamento da Rússia, em suma, o retorno de um sistema multipolar e competitivo, encerram a fase histórica em que a única bounded order podia apresentar-se como a ordem internacional. Rússia e China não estão mais dispostas a operar nos termos que essa ordem define e têm construído alternativas próprias. Mas essa não é a mesma coisa que o fim da ordem de 45. O sistema das Nações Unidas, a Carta da ONU, o próprio Conselho de Segurança representam o que Mechame chamaria de ordem internacional no sentido mais estrito. O conjunto mínimo de regras e instituições destinado a gerir o relacionamento entre as próprias grandes potências. E essa ordem, apesar de tensionada e parcialmente disfuncional, ainda está de pé. Os 5 membros permanentes, Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, ainda negociam no Conselho. Os Estados Unidos invocam a Carta. A ONU ainda é fonte de legitimidade no uso da força. Há sinais de deterioração, mas ainda não há evidências de colapso. E quais são os sinais de deterioração? Desde 2003, como mencionado hoje de manhã, o Conselho de Segurança vem enfrentando sucessivas crises que afetaram diretamente sua capacidade decisória e operacional. A invasão do Iraque em 2003, sem autorização do Conselho. A intervenção na Líbia em 2011, que gerou forte desconfiança entre as potências. E a invasão da Ucrânia em 2022, novamente à margem do sistema de segurança coletivo. Essas crises geraram efeitos cumulativos, levando à paralisia relativa do Conselho de Segurança, sobretudo em conflitos em que há maior sensibilidade para grandes potências. Para se ter uma ideia, desde 2022, o número de vetos anuais já se equipara aos patamares da Guerra Fria. O Conselho tornou-se para muitos um conselho à la carte, acionado quando convém e contornado quando a concertação entre os P5 falha. Diante desse quadro, o que emergiu? Organismos alternativos disponíveis em 3 grupos, que refletem diferentes lógicas de resposta à paralisia do Conselho. O primeiro grupo é o das alternativas dentro do sistema ONU. A mais relevante é a Assembleia Geral, que com base na resolução 377, chamada de United for Peace, mencionada hoje de manhã pelo general Afonso da Costa, pode ser convocada em sessão especial de emergência quando o Conselho é bloqueado por veto. Isso ocorreu de forma expressiva no caso da Ucrânia. Além disso, a resolução 76.262 de 22 foi além e estabeleceu que toda vez que um veto for exercido no Conselho de Segurança, a Assembleia Geral deve reunir-se no prazo de 10 dias para debater o tema e ouvir o país que vetou. A ideia era elevar o custo político do veto por meio de escrutínio público. Nenhum desses instrumentos produz poder coercitivo, mas oferece pressão reputacional e construção de narrativa. O segundo grupo é o das alternativas fora da ONU. Os fóruns plurilaterais, como o G7, o BRICS, o G20, ganharam densidade política em temas de paz e segurança nos últimos anos, como a gente não via em muito tempo. Houve também a proliferação de conferências de segurança, a exemplo da Conferência de Segurança de Munique, Fórum de Doha, Fórum de Antalya e tantos outros, que criaram um verdadeiro circuito paralelo de debate estratégico e articulação informal de coalizões. O terceiro grupo é o das respostas coercitivas fora do Conselho, por meio da terceirização da manutenção da paz. O Conselho autoriza o uso da força, mas delega a implementação a organizações regionais ou coalizões ad hoc. A missão da União Africana na Somália foi o modelo inaugural. A missão multinacional no Haiti, liderada pelo Quênia, transformada agora em força de supressão de gangues, seguiu a mesma lógica. É nesse contexto que vale analisar o Board of Peace, também mencionado hoje de manhã, criado pela iniciativa dos Estados Unidos. Endossado pelo Conselho de Segurança em novembro do ano passado, o Board foi inicialmente concebido como um mecanismo de coordenação e financiamento da reconstrução de Gaza. Tratava-se de uma solução circunscrita, com mandato até 27. Entretanto, a carta de apresentação da iniciativa apresentou o Board como uma organização internacional de vocação global, destinada a promover estabilidade, restaurar a governança e assegurar a paz duradoura em áreas afetadas por conflito. Isso sem qualquer referência à situação em Gaza ou à resolução que autorizou no Conselho de Segurança. Ou seja, o Board, na prática, tem o desenho de uma instituição de alcance amplo, com potencial de sobreposição à arquitetura da ONU. Até o momento, não parece ser essa a real intenção da iniciativa.
O board foi endossado pelo Conselho de Segurança, o que lhe confere, ao menos formalmente, o selo de legitimidade multilateral. E há, portanto, uma certa ambiguidade que parece seguir um padrão. Desde que o governo americano assumiu suas funções em janeiro de 2025, tem levado ao Conselho de Segurança temas de seu interesse, precisamente o inverso do que poderia esperar de uma potência supostamente avessa ao multilateralismo. Além do Board of Peace, os Estados Unidos levaram ao Conselho a situação no Haiti e a transformação da missão multinacional em força de supressão de gangues. Nessa semana passada, os Estados Unidos anunciaram, ao lado de outros parceiros do Golfo, a apresentação de um projeto de resolução sobre a liberdade de navegação do Estreito de Hormuz, também já mencionado aqui antes. Sem fazer juízo de valor sobre nenhuma dessas iniciativas, parece claro que Washington trata o Conselho não como uma arena a evitar, mas como um instrumento a ser mobilizado quando os Estados Unidos querem legitimidade multilateral para os seus objetivos. Ao mesmo tempo, e isso eu acho que eu mencionei para alguns colegas no café, conversando com colegas brasileiros que estão nas Nações Unidas, eles me confirmaram que, ao contrário do que a gente poderia imaginar, houve desde a ascensão da volta do governo Trump, houve uma reaproximação entre Estados Unidos e Rússia no Conselho, do Conselho de Segurança. E isso permite afastar um pouco aquele tom confrontacional que existia no período Biden. Os dois países voltaram a conversar com mais regularidade, ainda que sem convergência, claro, nas maiores questões, nos dossiês mais críticos. Todas as alternativas que descrevi têm algo em comum. Elas podem substituir de forma parcial a função de governança do Conselho de Segurança, a produção de respostas coletivas a crises, mas nenhuma delas pode substituir a função de concertação entre as grandes potências, que é a função primária para a qual o Conselho de Segurança foi desenhado. Essa distinção, proposta pelo professor David Bosco, americano, é fundamental. Concertação significa acomodação política entre as grandes potências para gerir rivalidades e manter estabilidade sistêmica. Governança, nesse sentido, significa coordenação prática, produção de respostas na gestão de crises. O Conselho faz as duas coisas, ou deveria. Quando falha na concertação, a governança também colapsa. O G7 age sem Rússia e China, o que significa que não pode produzir acomodação de interesses que definiria a concertação em sentido pleno. O BRICS não produz concertação entre potências rivais, os Estados Unidos não estão na mesa. O G20 pode encontrar uma linguagem mínima, mas não tem mecanismo para impor comportamentos. A Assembleia Geral constrói maiorias sem poder coercitivo. E o Board of Peace, qualquer que seja sua evolução, nasce sem a China e sem a maioria das democracias ocidentais, o que limita estruturalmente sua capacidade de funcionar como plataforma de concertação. O Estreito de Hormuz é um bom exemplo da permanência desse dilema. Os Estados Unidos apresentam ao Conselho um projeto de resolução que, em tese, conta com amplo apoio da comunidade internacional. Liberdade de navegação é um princípio de aplicação universal. Rússia e China estão sinalizando um veto. E o resultado esperado é o de sempre. Ou o texto é diluído até o ponto em que as exigências se tornam simbólicas, ou é vetado, os Estados Unidos vão provavelmente operar em coalizões fora do marco multilateral. O padrão revela que o Conselho permanece o árbitro formal da legitimidade, mesmo quando não consegue arbitrar substantivamente. A consequência prática dessa incapacidade de alternativas de reproduzir a concertação é séria e merece ser dita com clareza. O sistema resultante é mais descentralizado, mais fragmentado, estruturalmente menos capaz de conter conflitos que envolvam os próprios membros permanentes. Num mundo de competição entre grandes potências, a fragmentação da governança de segurança não neutraliza essa competição. Ela a deixa desregulada. E nessas condições, os mais fortes têm o espaço para agir segundo seus interesses, a qualquer custo. Retorno, portanto, à distinção entre as duas ordens com que comecei. Se a ordem liberal do pós-Guerra Fria está acabando, e parece estar, isso exige adaptação, não desespero. Ela nunca foi a única forma possível de organização internacional. Mas se o que está em erosão for também a ordem de 45, a ordem mais fina de coordenação mínima entre as grandes potências, aí o risco é de outra magnitude. E as alternativas que emergem da paralisia do Conselho, por mais criativas e úteis que sejam em contextos específicos, não oferecem resposta para esse risco. Podem preencher lacunas de governança, mas não podem substituir a concertação. Permitam-me concluir com uma observação de ordem mais geral. A pergunta que orienta essa conversa sobre alternativas ao multilateralismo pressupõe que as alternativas sejam escolhas deliberadas da política. Em parte são, mas em parte maior elas são respostas a uma situação que ninguém escolheu inteiramente. O enfraquecimento do arranjo, que a despeito de suas imperfeições históricas e do déficit de representatividade que muitos denunciam com razão, foi o que mais se aproximou, por mais tempo, de um sistema coletivo de gestão da paz e segurança internacionais. Nesse sentido, a confusão entre as duas ordens que mencionei não é apenas um problema analítico, é um problema político. Quando se declara que o fim do multilateralismo, sem distinguir
qual ordem está efetivamente em crise, corre-se o risco de acelerar o colapso daquilo que ainda está por ser salvo. A ordem de 45 está tensionada, não necessariamente acabada. E há diferença entre adaptar-se à nova realidade geopolítica e desertar das instituições que, mesmo sendo disfuncionais, continuam sendo ponto de referência em torno do qual a legalidade internacional se organiza. A ecologia de alternativas que emerge da paralisia do Conselho é heterogênea, parcialmente funcional e estruturalmente incompleta. Ela pode mitigar os custos da paralisia em crises específicas, não pode reproduzir a função de concertação entre grandes potências que o Conselho, quando opera, desempenha. E é precisamente essa função que mais faz falta no momento em que as rivalidades entre as potências atingiram intensidade que não se via desde o pico da Guerra Fria. Nesse mundo complexo e fragmentado, será necessário que países como o Brasil auxiliem de maneira ativa na preservação dos pilares da ordem internacional. A solução pacífica de controvérsias, o respeito à independência e integridade territorial dos Estados, a prevalência do direito internacional. Penso que será preciso o Brasil investir ainda mais no diálogo e em sua capacidade como construtor de pontes para possibilitar uma ordem multipolar mais cooperativa e que preserve o sistema de segurança coletiva, que, embora com muitos defeitos, ainda é a melhor resposta que a comunidade internacional ofereceu para manter a paz e a segurança internacionais. Muito obrigado. Do conselheiro Leonardo Abrantes, gostaria de chamar agora a professora Licínia Simão. Muito boa tarde a todos, boa tarde a todas. Um cumprimento especial ao Sr. Comandante pelo convite e a todos os meus colegas palestrantes, a todos os que nos ouvem. Eu espero que a pronúncia do português de Portugal não vá criar dificuldades, eu vou falar bem devagar. Algumas terminologias serão diferentes, mas vamos certamente entender-nos. O desafio que me colocaram para falar aqui hoje era precisamente o de abordar a Aliança Atlântica, a OTAN, a NATO, na designação que em Portugal usamos com mais frequência. E, portanto, como é que a NATO, a OTAN, encaixa nestes arranjos extra-regionais de segurança e nesta crise do multilateralismo? Esta é a agenda que propus para a nossa conversa, olhar um pouco para a evolução da Aliança Atlântica. Não quero maçar-vos demasiado com a história da Aliança, mas a história da Aliança é a história da adaptação de um instrumento militar e político às mudanças dramáticas do contexto internacional e uma tentativa de manter a relevância deste instrumento para os seus Estados fundadores. Depois olhar para a forma como a Aliança tem participado nas missões de paz e na estabilização pós-conflito. Nós hoje já abordámos em alguns momentos precisamente como é que a Aliança tem aparecido nos arranjos institucionais que as próprias Nações Unidas permitem, também na articulação com a União Europeia, que falámos no painel anterior, e ela tem aqui, obviamente, um papel particular, não só na estabilização do continente europeu no período pós-Guerra Fria, mas também nas chamadas operações fora da área, que têm, na minha opinião, contribuído muito para a erosão da ordem liberal que hoje dizemos que está em crise profunda. Então estas missões fora de área são algo profundamente dilapidante também da ordem internacional em muitas medidas. E por fim, a ideia de que a crise do multilateralismo também é visível dentro da própria aliança, e queria terminar precisamente abordando essas dificuldades que os aliados hoje sentem e que são conhecidas de todos e de todas certamente. Então, um pouco sobre a evolução da NATO e da produção de segurança. Voltamos aqui ao pós-Segunda Guerra Mundial. Nós temos um tratado do Atlântico Norte que em 1949 estabelece com 12 membros fundadores as bases para a cooperação em matéria de segurança e defesa entre aquilo que eram as potências europeias e que tentavam já organizar a sua segurança e defesa no pós-guerra, imediatamente, e aliavam a isso agora a nova grande potência do sistema internacional que se adivinhava e que se afirmava serem os Estados Unidos. Portanto, temos aqui um conjunto de 12 Estados-membros que vão aliar-se para criar uma forma da Europa se defender. Eu vou recordar aquilo que Lord Hastings Ismay, o primeiro secretário-geral da NATO, referiu
numa frase que ficou muito famosa sobre aquilo que eram os 3 grandes objetivos da aliança. Portanto, keep the Soviet Union out of Europe, é essa a ideia, the Americans in Europe and Germans down. Portanto, de alguma forma evitar também o reaparecimento de uma Alemanha forte militarmente, coisa que hoje, curiosamente, temos de novo em cima da mesa com a defesa europeia. Portanto, há também ainda no imaginário europeu uma questão relativa ao rearmamento alemão que não está totalmente resolvida. Portugal, uma nota para Portugal aqui, Portugal é membro fundador da Aliança durante um período em que tem uma ditadura fascista no país e, portanto, falarmos de uma comunidade de democracias na Aliança Atlântica é fruto de um processo longo. A democracia consolida-se dentro da Aliança ao longo do tempo, mas ela não era um fator crucial na sua fase inicial, ela era uma aliança estratégica essencialmente. Parece-me que é muito importante, acima de tudo, também destacar as 2 dimensões que a aliança procura conjugar, a dimensão militar e a dimensão política. O Karl Deutsch, com os seus coautores, num trabalho que ficou muito relevante e muito conhecido na área das relações internacionais, numa obra de 1957, estudou as interações entre os membros da Aliança Atlântica. E da densidade dessas interações, ele dizia, a Aliança Atlântica, a OTAN, é um exemplo de uma comunidade de segurança. E nós só entendemos a noção de comunidade de segurança se entendermos precisamente a dimensão política da Aliança Atlântica. Uma comunidade de segurança é caracterizada, entre outras coisas, por esta ideia de que nenhum dos membros dessa comunidade receia que o outro membro entre em guerra com ele próprio. Portugal, França, qualquer membro da NATO dorme muito descansado à noite, apesar dos Estados Unidos terem arma nuclear e serem o único país que a utilizou na história do nosso planeta. Ninguém receia as armas nucleares norte-americanas e isso é uma prova viva da comunidade de segurança. Nós não temos receios fundamentados de que um parceiro dessa comunidade vá atacar-nos. E isso, dizia ele, era uma característica única que a Aliança Atlântica exibia e, portanto, ele caracterizou essa realidade como uma comunidade de segurança. Pergunto-me se hoje continuamos a não recear as armas norte-americanas e se continuamos todos a achar que dentro da Aliança Atlântica essa ainda é uma realidade e se continuamos a partilhar uma comunidade de segurança. Por outro lado, a Aliança evoluiu também para consolidar o Bloco Ocidental Democrático, portanto, a teoria da paz liberal, da ordem liberal, está na gênese da própria OTAN e também uma comunidade obrigada aqui à segurança coletiva e ao auxílio entre os membros ao abrigo do artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte e que é o grande elemento que une os aliados neste projeto, utilizado, aliás, uma única vez depois dos ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. E também a possibilidade de a NATO vir a atuar no âmbito do capítulo 8º da Carta das Nações Unidas em apoio à própria organização das Nações Unidas. Portanto, temos aqui um instrumento particularmente poderoso, com uma dimensão política e com uma dimensão militar aqui articuladas. Falarmos um pouco da afirmação militar da NATO, e eu vou passar esta parte com alguma rapidez. Falamos, por um lado, da sua adaptabilidade aos desafios militares concretos que se foram colocando, aos desafios de segurança e defesa que se foram colocando aos aliados, por um lado, e, por outro lado, o seu alargamento. São 2 ferramentas fundamentais, um bocadinho, aliás, em paralelo com o que vimos na própria União Europeia, que também vai integrando, adaptando, alargando as suas funções e alargando os seus membros. Portanto, nós passamos daqui de um papel militar da Aliança que geria a rivalidade com o bloco soviético na década de 50, depois um alargamento
à Alemanha, destaco que o alargamento à Alemanha, apesar do alargamento à Turquia e à Grécia antes, mas o alargamento à Alemanha permite consolidar a questão alemã dentro da própria NATO e, portanto, a ideia de manter a Alemanha em baixo, não é? Subjugada de alguma forma, fica resolvida com o alargamento à Alemanha Ocidental, naturalmente, apenas. E depois, na década de 90, com o alargamento à Alemanha reunificada. Atenção que este alargamento à Alemanha tem o contraponto do lado soviético despoltar a constituição do Comecon e do Pacto de Apoio Militar Soviético. E na questão da reintegração da Alemanha integrada, temos aqui a promessa de que a integração da Alemanha unificada na NATO não teria, ou seria aceito pela Rússia pós-soviética em troco do não alargamento da NATO. Esta é aquela promessa que se contesta muito, se foi feita, se não foi feita, se é real, se não é real. O que é verdade é que o alargamento da aliança acabou por acontecer e isso hoje está na gênese do conflito da Ucrânia, está na gênese da confrontação que a Rússia exibe em relação ao Ocidente e é algo com o qual temos que lidar. A revisão dos conceitos estratégicos da Aliança permitiu precisamente estes dois aspectos, a sua adaptação e os seus alargamentos. Hoje o que temos é uma nova rivalidade estratégica entre os Estados Unidos, por um lado, a Rússia e a China, por outro, e portanto a última revisão do conceito estratégico já procura dar resposta a este novo contexto, a essa leitura do contexto internacional e posicionar a Aliança também nessa nova rivalidade. Na Guerra Fria, aqui o foco na defesa e na contenção, uma fase de grande afirmação estratégica, de aposta, por exemplo, na doutrina de retaliação massiva e nos arsenais nucleares, que escala claramente aqui a competição com a União Soviética e deixa o mundo numa situação difícil com a doutrina da Mutually Assured Destruction, onde a NATO é uma parte essencial. Mas vemos também uma fase depois mais posterior de diálogo e detente à medida que as relações políticas vão melhorando. E então recupero um ponto que já fizemos aqui e que foi feito em alguns momentos, que é, estou numa casa que vai certamente entender isso, o instrumento militar é um instrumento da política. Não é? O instrumento militar precisa da orientação política para saber como atuar, dentro de que limites e com que objetivos, e portanto isso é assim na NATO também e é normal, portanto, que a estratégia militar tenha refletido uma aproximação dos Estados Unidos à União Soviética durante a década de 70 e que tenha traduzido isso também. Sem essa orientação política, ficamos a navegar ou a voar, dependendo, ou a andar, dependendo do ramo que queremos usar, às escuras e isso é que é o mais difícil de gerir. Temos em 1991, no pós-Guerra Fria, aqui o novo conceito estratégico da Aliança e é aqui que se abre uma fase particularmente importante. Acabou-se o inimigo que justificava a existência da Aliança Atlântica, porque é que ela continua? E é preciso um exercício de imaginação e a aceitação de um papel da Aliança mais alinhado com a liderança da ONU, com a segurança coletiva e com a aceitação de missões de gestão de crises, de estabilização e de peacekeeping também. E, portanto, a Aliança, de alguma forma, vai adaptar-se, vai reduzir os seus níveis de armamento e vai pôr-se à disposição da segurança coletiva como outras organizações regionais o fizeram. Vemos rapidamente que a década de 90 coloca também uma outra perspectiva da aliança em cima da mesa, que é a aliança como um instrumento da política externa dos Estados Unidos na estabilização da Europa e depois, mais tarde, noutros interesses estratégicos no Médio Oriente e se formos até ao pós-11 de setembro no Iraque. Eu penso que a aliança soube resistir a essa instrumentalização flagrante, digamos assim, mas a verdade é que os assets militares são dos Estados-membros, não são da Aliança. A Aliança não tem assets militares, eles são
dos Estados-membros e é muito difícil, por vezes, distinguir aquilo que é uma atuação dos Estados Unidos unilateral ou de coligações ad hoc, como foi o caso do Iraque, daquilo que é a presença da NATO, porque são os mesmos militares, são as mesmas forças e há uma confusão natural entre aquilo que está a acontecer. E, portanto, esse distanciamento, ou, como é o caso de a NATO entrar depois de uma intervenção ad hoc unilateral. E é muito difícil essa separação e, portanto, eu penso que os documentos estratégicos foram, de alguma forma, também refletindo essas dificuldades. Eu vou avançar aqui um pouco para podermos chegar ao ponto que me interessa. Aqui, em 2010, o Active Engagement Modern Defense em Lisboa é um ponto de viragem também. Continuamos a afirmar a defesa coletiva, a gestão de crises e a segurança cooperativa, portanto lá está uma NATO aqui à disposição da segurança cooperativa internacional. Quais são as ameaças identificadas? Proliferação de mísseis balísticos e de armas nucleares, terrorismo, ciberataques e problemas ambientais fundamentais. Já falámos hoje aqui das questões da tecnologia e do ambiente, elas entram também na agenda da OTAN. Os objetivos: promover a segurança internacional através da cooperação, reforçando os esforços em matéria de controle de armamentos, desarmamento e não proliferação. Portanto, a questão das parcerias continua em cima da mesa, a NATO à procura de aliados fora do seu âmbito de atuação para que possa produzir efeitos. A reafirmação da política de portas abertas. Estamos a falar em 2010, a União Europeia tinha-se alargado há relativamente pouco tempo e com isso a NATO também se tinha alargado. Estávamos a preparar aqui um caminho para continuar esse alargamento, mas sabemos que em 2014, em 2008 a Rússia já tinha intervido na Geórgia, em 2014 vai anexar a Crimeia, em 2022 faz uma intervenção de larga escala na Ucrânia e, portanto, há uma declaração de uma política de portas abertas, mas maior dificuldade em implementá-la nesses países. Ainda assim, nos Balcãs e noutras regiões, a NATO continua a consolidar a sua presença. Continuamos aqui com também com a afirmação de um claro compromisso dos europeus com o futuro da aliança. As missões fora da área de que falava há pouco, elas vão se alargando e vão naturalmente acompanhando aquilo que é a agenda política dos Estados Unidos e dos aliados de alguma forma. A questão da Líbia em particular é muito saliente porque é a aliança que vai competir a implementação da resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou também no Golfo de Aden, depois aqui no combate à pirataria. Uma nota, por exemplo, para as questões das missões no Mediterrâneo de combate às migrações ilegais. As migrações como uma questão militar é um tema muito difícil de aceitar. As migrações são questões sociais, essencialmente da minha perspectiva, e ter a Aliança a fazer este trabalho é algo que descontextualiza, parece-me, aquilo que é a natureza do fenómeno migratório. Não consigo? Então, uma imagem aqui do alargamento. Hoje são 32 membros que compõem a aliança. Os mais recentes alargamentos à Finlândia e à Suécia são particularmente interessantes. Porquê? Porque eram Estados que tinham uma política de neutralidade instituída já há muitos anos e que agora claramente olham para a realidade da sua fronteira com a Rússia e entendem que ela só é uma fronteira segura se ela estiver debaixo da alçada do artigo 5º da Aliança Atlântica e, portanto, hoje temos, na realidade, uma consolidação da presença da Aliança, aquilo que alguns dizem que foi as consequências não intencionadas da guerra, não é? A guerra da Ucrânia era suposto consolidar a presença russa e os seus interesses e, na realidade, acabou por deixar a Rússia um bocadinho mais vulnerável porque a Aliança consolidou a sua presença. Aqui a questão da rivalidade estratégica com a China. Nós temos o novo conceito estratégico da Aliança adotado também logo depois da invasão da Ucrânia pela Rússia e a Agenda 2030 da NATO e, portanto, temos
a afirmação, para já, da defesa territorial do espaço da NATO. As missões fora da área perdem aqui alguma proeminência e voltamos a recentrar na defesa do território da Aliança, em primeira linha, reforço da sua presença no flanco leste, a reorganização dos seus comandos, medidas defensivas de dissuasão e de defesa, uma definição abrangente de segurança muito articulada com a agenda da União Europeia, com a cibersegurança, com as ameaças híbridas, com as questões climáticas também em cima da mesa e, portanto, todas estas dimensões vão tentar estar conjugadas. Temos aqui esta ideia da revisão estratégica dos conceitos como uma forma de adaptação. Em relação à presença da Aliança nas operações de paz, e o meu tempo está aqui a passar muito rápido, dizer o quê? Que com o fim da Guerra Fria houve aqui esta agenda clara de gestão de crises e de condução das operações de apoio à paz visíveis nos Balcãs, no Afeganistão e na Líbia, para criar condições de segurança para a construção da paz, portanto a Aliança trazendo sua capacidade militar para que os processos políticos pudessem ser alavancados, mas há aqui sempre uma mistura, portanto, de uma aspiração a uma paz liberal, reforçando a agenda da construção dos Estados e da estabilização, mas que tem uma agenda realpolitik por trás de afirmação do poder militar também e da capacidade militar das potências e seguindo a sua agenda na realidade. Da construção da paz à gestão de crises e à estabilização. Nós já falámos que a natureza das operações tem mudado, hoje falamos de operações de estabilização. A NATO acompanha precisamente também este movimento. É muito interessante a articulação que a Aliança Atlântica faz com a União Europeia no início dos anos 2000, 2005 para a frente. A União Europeia, a partir de 2003, substitui a Aliança nos Balcãs, assume as primeiras missões, e liberta, na realidade, parte dos equipamentos militares e das capacidades militares da Aliança para outros cenários. Os Estados Unidos precisavam de ir para o Médio Oriente, para o Iraque e depois, mais tarde, para o Afeganistão também, e, portanto, a União Europeia tem de entrar, em parte, por causa disso. Mas também na assistência humanitária pós-catástrofe ou na segurança marítima e no controle da imigração, para além das parcerias e da capacitação, que é outra característica que também já vimos aqui hoje e que a Aliança Atlântica também avança. Em relação à crise do multilateralismo, e para terminar, aquilo que nós vemos hoje é que a NATO continua a ser um parceiro à disposição da ONU, na implementação dos mandatos que lhe couberem, aprofundou a sua parceria com a União Europeia de forma decisiva nesta ideia do multilateralismo efetivo, portanto há uma afirmação dessa parceria, há uma clara partilha da ordem liberal, desta Rules-Based International Order, há uma socialização da própria Aliança Atlântica com a adoção de padrões internacionais vindos da NATO, e isso é muito interessante porque a Aliança vai também, ela, incorporar nos Standard Operating Procedures esses padrões normativos, digamos assim, uma aposta nas operações de contra-terrorismo, a questão da gestão de crises e a segurança coletiva, muito visível também no combate, no apoio ao combate ao Estado Islâmico e na questão da agressão russa à Ucrânia, e depois as parcerias que hoje fazem parte da Aliança. O NATO Hub for the South, por exemplo, é uma expressão de como a Aliança procura parcerias no Sul, ou as parcerias com a Austrália, com a Nova Zelândia, também claramente para além da sua área, aquilo que eu chamo os like-minded states. E uma cooperação muito, muito próxima com a União Europeia em matéria de defesa europeia. Portanto, a dificuldade maior enfrentamos-la hoje com as divisões dentro da Aliança e com as fraturas internas. Uma nota para dizer que este burden sharing que os Estados Unidos vêm reclamando em relação aos europeus, como já falámos aqui hoje, não é novo. Ele está visível já nas administrações de George W. Bush, Obama, a primeira administração de Trump, Biden, Trump novamente. Portanto, é uma questão que os europeus sabiam que tinham que lidar mais tarde ou mais cedo. O contexto da guerra da Rússia na Ucrânia é o que faz o trigger final e, portanto,
É uma questão política muito divisiva pelo estilo que o presidente Trump adota, mas é algo com que os europeus já sabiam que tinham que lidar e estão a lidar. A questão também mais difícil aqui é a utilização da NATO para objetivos unilaterais dos Estados Unidos ou à revelia do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E aqui convém continuarmos a olhar para perceber qual o papel que a Aliança pode vir a ter naquilo que se está a passar no Estreito de Hormuz e como é que os europeus vão acompanhar todos esses desenvolvimentos. Portanto, temos a adaptabilidade da NATO a mostrar a sua vitalidade, temos uma crise do multilateralismo, que é a crise da ordem liberal, das suas normas e das suas instituições, e uma NATO que, naturalmente, uma OTAN que não vai deixar de ser afetada por isso, em parte porque ela também esteve na gênese da difusão destes princípios para a ordem internacional. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigado, professora Alicínia Simão. Convido agora o professor Carlos Frederico Coelho. Boa tarde a todos, saúdo meus companheiros de mesa, saúdo os generais presentes, em nome de quem saúdo os demais presentes. Vejo alguns jovens acadêmicos aqui, e aqui uma primeira lição: é sempre uma vantagem estratégica você ser o último a falar em qualquer painel, porque a gente sempre pode usar um pouco daquilo que foi dito anteriormente, e nesse sentido agradeço os meus colegas de painel, porque acho que já apresentaram um diagnóstico comum. O que eu vou passar com alguma velocidade, tentar me concentrar em oferecer alguma tipologia para esse momento que a gente está vivendo. E talvez falar um pouquinho mais sobre onde eu acredito ser a origem das questões que vivemos, ou da tripla crise que vivemos em relação ao multilateralismo, né? Então, a gente vive uma crise de eficácia, a gente vive uma crise de legitimidade, a gente vive também uma crise de representatividade, né? Acho que são três coisas que acontecem ao mesmo tempo. Talvez não tenham a mesma origem, mas tenham o mesmo fator acelerador. Eu sempre coloco a crise atual, e acho que na primeira apresentação a gente viu isso de maneira muito clara, né, uma diferença entre a ordem global pós-1945 e a ordem global pós-Guerra Fria. Quer dizer, então essa crise mais recente da ordem global pós-Guerra Fria, eu tomo como origem o maior ponto, ou o ponto de maior símbolo, tudo aquilo que ocorre após 11 de setembro de 2001. Então, a opção daquele que foi o principal motor da construção da ordem liberal após a Segunda Guerra Mundial, por rejeitar essa ordem na resposta ao principal ataque ocorrido nos últimos 30 anos, o principal momento, né, na área de segurança nos últimos 30 anos, as opções feitas ali trazem consequências para a ordem como um todo. E aqui também lembrar que a posição dos Estados Unidos importa. E essa não é uma afirmação eivada de colonialismo ou nada do tipo. A posição dos Estados Unidos para a ordem global importa. E aí, nesse sentido, a opção do país, naquele pós-11 de setembro, de rejeitar aquilo que ajudou a construir, com imperfeições, óbvio, e certamente sem bondades, porque atendia aos seus interesses, essa opção traz novas condicionalidades para os outros jogadores do tabuleiro. A isso se soma uma segunda condicionante, também muitíssimo importante, e condicionante talvez até mais forte nos dias atuais, que é a ascensão econômica chinesa. E principalmente como os Estados Unidos respondem ou tentam responder à ascensão econômica chinesa. E isso também fragmenta a ordem multilateral. Porque o que a gente vive é os Estados Unidos enxergando que aquele sistema construído lá atrás não mais atende os seus interesses. E por que não mais atende os seus interesses? Porque na competição geopolítica com a China, e é
claro que eu estou fazendo aqui uma super síntese, na competição geopolítica com a China, essas organizações que foram criadas agora não estão dando os benefícios que antes eram encontrados. Então, isso é importante. Isso não nasce com Donald Trump, que eu acho que é um outro erro comum que a gente enxerga. Donald Trump acentua, sim, esse processo, mas esse processo não nasce agora. Isso também tem que ser dito com absoluta tranquilidade. Isso percorreu praticamente todas as presidências americanas dos últimos 25 anos. Então, é importante entender isso. E aí, lembrar, do ponto de vista teórico, né, Robert Dahl definia poder, uma das afirmações que eu mais gosto na ciência política, em relações internacionais, definia poder. A tem poder quando ele influencia a conduta de B. Simples assim, a gente pode definir poder aqui de fórmulas múltiplas, de conceitos múltiplos, mas essa definição super simples sempre me atende e eu acho que torna bastante visível essa ideia. Então a gente tem um momento onde os Estados Unidos contestam o sistema que criaram e buscam situações alternativas, Europa espremida, né, nem tanto entre Estados Unidos e China, mas a Europa não sabe que resposta dar para a China, e ao mesmo tempo está sendo, de certa forma, rejeitada pelos Estados Unidos, né, e um sul global, e aqui eu estou também generalizando, e um sul global que procura maneiras de responder ao que está acontecendo com os seus arranjos próprios. Então, o fenômeno que a gente enxerga, e do ponto de vista da segurança, não é diferente de outras áreas. Isso aqui é muito comum, especialmente na área do comércio internacional. A gente vem desde clubes de poder, né, como arranjos extra-regionais, até, ao final, os arranjos substitutivos, né, que aí o maior exemplo, né, o Conselho de Paz, ou Board of Peace, proposto pelo Donald Trump. Vou falar um pouquinho mais sobre ele em seguida. Mas entre eles, coalizões tecnológico-militares e blocos de contestação, e aqui coloco, e eu sei que essa é uma discussão enorme na academia, mas coloco aqui os BRICS, ou pelo menos o BRICS ampliado, como um bloco, sim, de contestação à ordem global. Eu esqueço que quando eu passo aqui, não passa lá. Então, a gente, de certa forma, o que estamos encontrando na segurança colisões de geometria variável. Eu esperaria que essas colisões se tornem mais variáveis ainda, né, que é uma maneira, talvez, mais pomposa de dizer que os países vão encontrar os seus acordos dependendo do assunto específico. E isso gera, naturalmente, questões de ordem global como um todo, né? Aqui ninguém, ou presumo eu, não sei, acho que ninguém tem saudades do tempo de Guerra Fria, de um mundo bipolar e tudo mais, mas o mundo era mais fácil de entender, né? Era um pouquinho mais simples de traduzir, né? E hoje que a gente está vivendo é um mundo de fragmentação, onde essa análise e essa recepção se torna mais complexa, né? Por exemplo, para o Brasil, né, e eu vou falar de Brasil especificamente, mas daqui a pouquinho, mas o Brasil sempre foi o Brasil é não alinhado, né? Essa é uma tradição da diplomacia brasileira, e aí que o Brasil busca os seus melhores interesses. A Índia chama isso de multi-alinhado. Há diferenças entre ser não alinhado e multi-alinhado. Eu acho que não há muitas, mas para os indianos, por exemplo, eles acham que há uma diferença grande. Multi-alinhamento significa a busca ativa de participação. Então, tem toda essa linguagem, né? A gente retoma também uma linguagem que tinha ficado para trás, mas nós aqui, especialmente a academia brasileira, médias, porque faz parte da nossa literatura
de política externa já há muito tempo, tudo isso está voltando, né, para dar conta de uma fragmentação crescente. Do ponto de vista do Sul global, né, há uma tentativa ou interesse na contestação do sistema, há uma clareza de que o sistema não funciona mais como gostaríamos. Tivemos 2 cúpulas aqui no Brasil, e especialmente aqui no Rio de Janeiro, aliás, o que, 1 quilômetro, 2 quilômetros daqui, primeiro o G20, depois a cúpula dos BRICS, onde isso ficou bastante claro, né? Então, especialmente no G20, a tentativa de reformas de instituições internacionais, todas essas questões se tornam bastante prementes na agenda internacional desses países. Todavia, com a expansão dos BRICS, e talvez essa não seja uma opinião muito compartilhada entre os meus colegas, mas com a expansão dos BRICS, ao menos de onde eu estou sentado, esse esforço se torna muito mais complexo. As dificuldades de coordenação desde a ampliação dos BRICS, ao invés de ampliar a voz dos BRICS, age para torná-la mais diluída, tornando os seus efeitos e os seus alcances minorados. Então, esses problemas de coordenação são algo que, especialmente o Brasil, torna o Brasil parceiro de países que têm as suas complicações, sejam elas de direitos humanos e afins. Então, para o Brasil, torna aí gera complexidades que antes não existiam. Tá? E aí, quando a gente vê a cooperação de Xangai, mostra também um pouquinho da coalizão de geometria variável, né? A Índia participando praticamente de todas as suas, de todos os seus arranjos. Tem uma pesquisa, e aqui eu sou altamente parcial, do qual meu amigo Gustavo, que está aqui, trabalhou nos resultados da África do Sul. A gente tem uma pesquisa que vai sair os resultados daqui a pouquinho, então eu não posso falar sobre os resultados que vão sair, muito embora a gente já tenha, mas eu posso falar do passado. Uma coisa que sempre chama a nossa atenção é que, entre os acadêmicos brasileiros, né, a gente entrevista quem faz política externa no Brasil. E a gente já há 3 anos coloca-se a China como parceiro mais importante do que os Estados Unidos. Uma visão muito positiva em relação à China na esfera global. Isso vai acontecer também na África do Sul, na China em menor escala, na Índia em menor escala. Essas percepções de sul global, elas têm tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Né? Se a gente pensar que tem toda uma tradição de trabalhar muito mais próximo aos Estados Unidos do que outros eixos de poder, e isso está efetivamente em discussão, e eu diria em disputa, mais do que em discussão, em disputa. Eu trago como caso limite o Board of Peace, e claro, quando a gente sempre vem apresentar aqui, tem 15, 20 minutos, a gente faz algumas escolhas, né? E me perguntei muito se deveria trazer o Board of Peace, porque é o exemplo extremo de contestação, é um exemplo de tentativa de institucionalização, muito embora, pessoalmente, e baseado em tudo que vejo, acho que não vai dar em muita coisa. Mas mas quando, de novo, se eu falei que a posição americana importa, quando o país que foi o motor da construção dessa ordem global liberal e desse sistema criado pós-1945, quando esse país reorienta a sua política externa, e eu acho que esse é o maior exemplo de reorientação de política externa, quando o assunto é multilateralismo, para a construção de algo novo, uma coisa é medir a sua eficácia, outra coisa é medir as mensagens que estão sendo dadas por essas decisões. Tá? Então, acho que o Brasil acerta, naturalmente, em não participar, que a Europa também acerta, em larga escala, ou na sua maioria, em não participar, mas esse é o tipo de coisa que está na mesa. E esse é um sintoma, eu acho,
do problema que temos. Eu sempre faço uma brincadera / provocação com meus alunos em sala de aula. Não farei aqui, fiquem tranquilos, podem repousar com tranquilidade. Mas eu sempre falo, olha, se eu entrar aqui com o secretário-geral da ONU, vocês são alunos de Relações Internacionais e muito provavelmente vocês não vão... Quem aqui consegue reconhecer o secretário-geral da ONU se eu botar 10 fotos na apresentação? Não vou fazer isso com vocês, fiquem tranquilos. Mas que fique uma provocação mental. Quantos de vocês conseguiriam hoje identificar o secretário-geral da ONU se ele passasse à sua frente? E esse é um sintoma do problema. Tá? Esse é um sintoma da questão que temos e da fragmentação enorme que temos enxergado. Para o Brasil, os maiores ativos brasileiros são aqueles descritos lá no artigo 4º da nossa Constituição, são as linhas bases da diplomacia brasileira. O Brasil não faz isso por bondade, faz isso porque esses ativos estão alinhados às capacidades materiais brasileiras. Então, não é por bondade, não somos melhores que os outros nesse sentido, quanto à moral, nada disso. É interesse do Brasil lidar com os nossos ativos que, em larga escala, estão lá descritos na nossa Constituição. O grande desafio que se coloca é que, naturalmente, há um custo de não participação. Então, quando a gente não participa de alguns arranjos, há um custo em não fazê-lo. Na esfera de acordos comerciais, por exemplo, isso cobrou um preço bastante caro ao Brasil, quando diversos países assinaram múltiplos acordos bilaterais, minilaterais de comércio, e o Brasil ficou um pouco preso ao Mercosul. Tá? Então, para o futuro, isso é algo a se observar e se vai valer a pena o Brasil entrar em alguns arranjos que sejam bilaterais ou minilaterais. Caminhando para a conclusão e para me manter no horário, a resiliência é uma estratégia ativa, então a resiliência em relação às transformações que a gente encontra e em relação à ineficiência desse multilateralismo nos dias de hoje. Há um espectro de arranjos complementares, desde contestatórios até substitutivos, então não dá para tratar isso como um fenômeno homogêneo. O Board of Peace é o caso limite, então, nesse sentido, diferente em grau e natureza, e o Brasil tem ativos reais. Então, nesse caso, a resiliência institucional não é postura defensiva, muito pelo contrário, é liderança ativa. Termino dizendo que o diagnóstico é muito mais simples do que a solução, e por isso talvez nem tento trazer tantas soluções. Lembro só que esse talvez seja o nosso momento mais perigoso. É o momento onde sabemos que, enquanto sociedade global, o que temos hoje não está funcionando e temos nenhuma clareza em relação ao que vem pela frente. Então, se a gente olha do ponto de vista da segurança e do ponto de vista de conflitos, o que nos preocupa, e aí todas as estatísticas estão mostrando que os conflitos estão em alta, o maior número de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. Então, o que nos preocupa é que a incerteza no passado sempre foi uma condicionante de conflitos militares, e o nosso receio é que essa incerteza continue a gerar conflitos pela frente. Então, fazemos bem, enquanto sociedade, em construirmos alguma ordem, ainda que imperfeita, mas minimamente funcional, para que isso possa ser evitado. Obrigado, boa tarde. Obrigado, professor Carlos Frederico. Me resta agradecer, nesse momento, a todos os
panelistas, que fizeram apresentações excelentes, acho que muito ricas e com uma linha argumentativa muito clara, né, entre todas as apresentações. Eu confesso que eu esperava uma coisa mais pessimista desse painel, mas acho que teve uma linha otimista de que o próximo mundo, a próxima configuração do mundo não precisa ser tão cruel quanto a gente costuma falar.